Existe alguma relação entre intolerância ao glúten com o crescimento dos cabelos e das unhas? Sim, veja bem, Carol, a intolerância ao glúten, ela causa uma inflamação no intestino. A proteína glúten, ela é, em alguns pacientes geneticamente já predispostos, essa proteína ela causa uma reação inflamatória no intestino. Então, com isso, a absorção de alguns nutrimentos, tipo vitaminas, aminoácidos e proteínas essenciais para o crescimento do nosso cabelo, fica prejudicada. Então, o paciente que tem intolerância ao glúten, ele não absorve esses nutrimentos. Com isso, o cabelo pode cair, pode ficar opaco e as unhas também a mesma coisa. E podem também causar uma série de reações de dermatite na nossa pele. Olha que importante. O que seria, como definiria intolerância, doutor? Porque existem vários tipos de intolerância, né? Sim. A intolerância, principalmente ao glúten, seria uma reação alérgica a esta proteína, né? Em pacientes já predispostos geneticamente. Então, esses pacientes, eles inflamam sim o intestino na presença dessa proteína glúten. Tem também proteína do leite que causa também inflamação no intestino. Com isso, a absorção de nutrimentos fica prejudicada. Quais que seriam os alimentos que contêm glúten, doutor? Os alimentos que contêm glúten, eles são principalmente os cereais, o trigo, a cevada, e outros também. Tem algumas imagens aí que demonstram um pouquinho dessa reação, dessa intolerância. Ali seriam com relação às unhas, doutor? Isso. Ali é uma unha em forma de vidro de relógio, né? Se o paciente, principalmente em paciente que tem sim uma inflamação intestinal que não consegue absorver o ferro, né? E aí a unha ela adquire esse aspecto de vidro de relógio e o dedo também um aspecto assim de baqueta de tambor, né? Então a unha tem essa forma. Ali seria uma fragilidade da unha por deficiência também de aminoácidos, deficiência de vitaminas, né? A biotina principalmente, causa fragilidade e descolamento da unha. Sim, sim. Ali é uma unha em forma de colher, né? A gente fala coiloníquea, né? É também por deficiência nutricional na formação dessa unha e algumas outras doenças também podem causar essa unha. São bem visíveis, né, doutor? Isso. Olha lá, uma unha mais frágil em forma de colher, tá? É verdade. Deficiência de ferro, de vitaminas. E ali a gente tem a fragilidade, alopécias, né? No caso, um eflúvio, né? Que é uma perda acentuada do cabelo, uma perda difusa, né? Do cabelo, causada também por a má absorção de nutrimentos. Olha, aí ali já é uma alopecia areata, né? Uma doença autoimune que tem sim relação com a sensibilidade ao glúten, né? Então o paciente perde áreas circunscritas do couro cabeludo, ele vai perdendo assim o cabelo em algumas determinadas áreas. É o que a gente chama alopecia areata ou clareia, né? Uau! E como que a pessoa pode saber, doutor, se ela tem essa intolerância? Quais seriam os sintomas? Como que ela pode, né, estar nos assistindo? Será que eu tenho ou não? Sim, o paciente que tem uma intolerância ao glúten, ele principalmente começa com diarreias. Então são diarreias de repetições, né? Tudo que ele alimenta, principalmente de glúten, coisas que têm farinhas, né? Os farináceos, que é a partir do trigo, principalmente, a nossa refeição tem muito trigo, bolachas, bolos, pães, macarrões e tudo mais. E ele começa a ter muita diarreia. E ele vai ao médico, aí o médico sim desconfia e faz um exame de sangue ou então uma biópsia guiada por uma endoscopia digestiva alta. E vai ver que o intestino dele está danificado, está retificado, perdeu as vilosidades onde ocorre a absorção dos nutrimentos. Então a diarreia é um dos fatores. E quando o senhor fala de diarreia, acontece várias vezes no dia ou são dias diferentes? Sim. Dá gases
vezes, a dor abdominal? Sim, o paciente, ele tem episódio de diarreia com frequência, às vezes mais de uma vez por dia, principalmente quando ele alimenta de trigo, né, alimentos que contêm trigo, e ele sente um desconforto abdominal, ele sente flatulência, que são a presença de gases, cólica abdominal e a diarreia mesmo propriamente dita. Hoje em dia a gente tem visto muitas dietas da moda, né, e muitas dietas seguidas pela pessoa mesmo. Ah, eu resolvi seguir, tá na moda, e tem estado muito na moda retirar o glúten. Pessoas que não têm intolerância ao glúten. Isso pode ser perigoso também, quando você não tem e você arranca aquilo tudo da sua alimentação. Isso também pode trazer um problema? Pode. Se a pessoa não tem intolerância ao glúten, não tem por que ele eliminar o glúten, né? Porque os alimentos que contêm glúten também contêm, assim, outros nutrimentos importantes, né? Glúten é uma proteína, sim. Mas alimentos que têm glúten, ele também tem os carboidratos que dão a energia para o nosso corpo, né? Então, assim, se a pessoa retira esses alimentos, elas podem causar também uma deficiência nutricional, a não ser que ela vá a um nutricionista e que vai montar para ela um quadro ali de uma tabela com a alimentação que ela possa fazer, para não cair na desnutrição, né? Você observa que o aumento de intolerância ao glúten tem aumentado ou as pessoas estão diagnosticando mais? Ou isso tem aumentado? Olha, você tem observado? Está diagnosticando mais, né? Está tendo mais atenção para essa questão glúten, né? Porque a maior parte dos nossos alimentos contém glúten e hoje também é obrigatório pela Anvisa os alimentos falarem isso nas suas embalagens, né? Que contém glúten, para aqueles que têm intolerância evitar, logicamente. Certo. Mas o diagnóstico está sendo feito mais porque muitos estudos em cima disso, principalmente por outras manifestações, não só abdominais, mas também manifestações neurológicas, cardiológicas, alérgicas, então depressão, demências, então tudo tem a ver sim com a intolerância ao glúten, né? Quando o senhor fala que essa questão da intolerância pode alterar a questão da unha, do cabelo, a gente viu ali, a pele, seriam que tipo, para que as pessoas possam observar aí no dia a dia? Porque a gente tem psoríase, tem tantas coisas que podem vir na pele, seria como? Seriam bolinhas, seriam vermelhidões, manchas, o que seriam? Sim. Paciente que tem a intolerância ao glúten, ela pode desenvolver na pele quadros alérgicos, né? A gente tem aí muitos quadros de urticária, né? Que são placas avermelhadas na pele que coçam muito. Agora, uma questão dermatológica muito estudada com relação ao glúten, que existe uma estreita relação, é a dermatite herpetiforme, né? Dermatite herpetiforme. Herpetiforme. Isso, porque tem uma forma assim de vesículas, são bolinhas, né, vesículas que se agrupam na pele e que coçam muito, né? Aquele prurido é intenso, o paciente começa a escoriar toda a pele e aquilo dali traz para ele infecções pela escoriação e uma qualidade de vida pior, né? Então a dermatite herpetiforme, ela está relacionada sim com a intolerância ao glúten. A presença do glúten desencadeia esse quadro de dermatite. Eu pergunto para o senhor, doutor, existe faixa etária onde isso pode atuar? Crianças podem ter intolerância ou não? Isso pode ser observado já na criança, um bebê, ou existe uma faixa etária específica? O bebê, ele tem que se alimentar de leite, né? Leite materno, que não tem glúten. É um alimento saudável por isso, evita essas alergias, né? Mas a partir do momento que a criança começa a alimentar do glúten, né? De trigo, principalmente, alimentos que contêm o trigo, ele começa a desenvolver quadro de diarreias de repetição, ele fica agitado, dores abdominais, aí sim, o diagnóstico é feito nessa fase de crianças, né? Agora, outras doenças causadas por glúten, como a dermatite herpetiforme, é mais comum no adulto, no homem, a partir dos 30, 40 anos, né? E aí o paciente, ele vai ao dermatologista com as lesões de escoriações, de pápulas, que são carocinhos, de vesículas, de bolhas, e aí é feito o diagnóstico da dermatite herpetiforme e sim, retira o glúten e também institui uma terapêutica medicamentosa. Existe cura, doutor? Ou a pessoa que tem vai ter a vida inteira, não tem cura para isso? Olha só, a cura não existe, né?
O que existe é, se uma substância te causa um mal, uma alergia, uma sensibilidade, ele deve ser afastado de você, né? Então, você tira o alergênio, no caso o glúten, você melhora da doença, né? Então, tem que descobrir, tem que ser feito o diagnóstico, né? E aí sim, remove o glúten, aí você passa a ter uma vida saudável, né? Sim. Uma pessoa que tem intolerância ao glúten, mas às vezes, mesmo assim eu quero às vezes consumir. Ela pode gerar outras questões? Pode ter outras consequências, vir outras doenças, outras coisas, doutor? Sim, o grau assim maior de comorbidade ao glúten seria a doença celíaca, né, que está no espectro assim das doenças causadas pelo glúten, né? Então, a doença celíaca, ela é muito grave, sim, para o paciente. O intestino ele deixa de absorver os nutrimentos, o paciente vai entrar em uma desnutrição acentuada, ele vai ter perdas nas fezes de muitos nutrimentos, né? E ele pode até vir ao óbito, sim, com a doença celíaca. Ela pode ser muito grave para o paciente. No caso, a gente viu ali algumas fotos, doutor, né, da questão do cabelo, das unhas, comentou da pele. Quando a pessoa ela descobre que ela tem essa intolerância e aí começa o processo, o tratamento, se abstém ali do glúten, esses locais, a unha modifica, o cabelo volta a nascer cabelo no local, a pele, como que acontece esse processo com relação a isso? O cabelo principalmente, o nosso couro cabeludo ele demanda muito nutrimento, né? Assim, ele é a segunda parte do nosso corpo que mais exige alimentos, né? Para poder multiplicar e produzir fios, novos fios. Então, um paciente que tem a intolerância ao glúten e retirou o glúten da sua dieta e fazendo uma dieta adequada, repondo-se em novas proteínas isentas de glúten, né? Esse paciente ele vai ter assim, um cabelo que antes estava caído, ele vai ter cabelo de melhor qualidade, o fio vai passar a viver mais tempo no couro cabeludo, o cabelo ganha o brilho, né, perde aquela opacidade, as unhas sim voltam a crescer normalmente, né? Olha, e uma pergunta, doutor, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico da sensibilidade ao glúten, ela é feita por exames de sangue, né? Exame sorológico, ela é feita também por biópsia do aparelho intestinal sob a endoscopia digestiva alta. Retira-se um fragmento do intestino e seria o exame padrão ouro. E aí vai para o patologista, ele vai avaliar sim, a inflamação do intestino e a perda também daquelas vilosidades do trato intestinal. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.